Bonito terno, Fernandinho. Não é? Está parecendo um manequim de vitrine de shopping center. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil aí? Se não tiver ninguém bonito aí do seu lado, você vai ter que se contentar. Geralmente eu falo para olhar aqui para cima, mas eu olhei o trio aqui, ó. Eu, você e ele. Nós saímos da caverna de Adulão, pelo jeito. Uma alegria estar de volta aqui nesse lindo ministério. Já faz tempo, né? A última vez que eu estive aqui foi o ano passado. Alegria em rever aqui o apóstolo Carlos. Não o reconheci no aeroporto, né? Porque ele está mais leve, né? Tirou o cabelo da cabeça, da barba, né? O homem se depilou inteiro. Propósito é propósito, né? Deus abençoe o senhor, pastor Carlos. A pastora Simone, que me recebe com tanto carinho aqui. Os filhos, o Israel, meu amigo de Instagram. E a Gabi. A Gabi foi arrebatada. Eles ficam mandando mensagem para mim todo dia. E aí, tio? Aí eu falo, e aí, sobrinho? Estamos todo mundo junto. Quero cumprimentar aqui também a deputada Thalita. Cadê a deputada? Ah, está com a máscara, não reconheço a senhora. Deus abençoe, viu, deputada? Deus abençoe por ter vindo, mais uma vez. Meu amigo Charleston, está aí o Charleston, filmando como sempre, né? O Daniel Candeias, né? Que é o nosso manequim. Eu queria ver o pastor fazer esse propósito na cabeça do Daniel. Não, irmãos, olha, ele não fica bravo, mas põe a mão naquele cabelo para você ver. O inimigo opera profundamente, né? E também o meu amigo Jonatas Oliveira. Tá onde você está, Jonatas? Lá atrás. Está lá, da JA. Pastor, dá uma olhadinha no meu pé aqui, meu pisante novo. Jonatas, eu tirei do meu pé e coloquei no pé dele, viu? Ele quase queria que eu pregasse descalço aqui. Falei, não, o senhor vai lá na loja do Jonatas. E não é que o negócio é bom, e tem um mistério aqui, que o salto é mais alto, e que os baixinhos, ó, já começaram a dar glória a Deus, né? Percebeu a unção? Né? Graças a Deus. Alguém trouxe Bíblia hoje? Então abra a sua Bíblia comigo no livro do profeta messiânico. Livro do profeta Isaías. O profeta do Messias. Livro do profeta Isaías, o capítulo é o de número 43. Deus está aqui. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, peça socorro. Ninguém pede socorro, mas o barulhinho de Bíblia indo para lá e para cá não para, né? Orgulhoso. Está assim escrito: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Amém, igreja? Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Já que não tem gente bonita, aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, né? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando,
hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus mistérios, cerque esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre Salvador desta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam, trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz. Os que podem, tomem seu assento aplaudindo a Jesus. Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Também estou feliz de rever aqui o pai do pastor Roberto Marinho. É Roberto também o nome dele? Marinho. É Roberto Marinho também? É só Marinho. Deus abençoe o senhor, viu? Eu olhei o senhor com esse cabelo branco e eu falei, Bill Clinton está nos visitando hoje na igreja. Deus está aqui, viu? O que está com a máscara? É o senhor que estava pregando aqui? Eu quase saí correndo aqui. E o que eu vou pregar depois daquele moço lá? Fica nervoso. Fica nervoso não. Roberto disse que ele estava nervoso porque eu estava presente. Deus abençoe muito, viu? O ambiente está gostoso, né? O céu está baixinho aqui hoje. Oh, glória! Roberto, mande uma música para mim. Eu li um texto nessa noite que é um texto muito querido para mim, especialmente, por causa da revelação que Deus me deu, apóstolo Carlos. O livro do profeta Isaías, não sei se você se lembra, eu falei para provocar a igreja no início, para abrir a Bíblia no livro do profeta messiânico. Eu sempre gosto de fazer isso para ver os crentes olhar e falar, não tem na minha Bíblia esse livro, né? Profeta Isaías é chamado de profeta messiânico porque ninguém antes dele e nem depois dele falou com tanta propriedade e intimidade sobre a vida do Messias de Israel. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, recebeu de Deus um presente, o talento da vidência, o dom de ver o invisível. Eu costumo dizer que o profeta recebia de Deus uma espécie de luneta telescópica, invisível e espiritual, que ele colocava nos olhos e Deus dizia para ele, deixa que eu meço o tempo e coloco nos seus olhos. E Deus fazia o profeta enxergar o futuro. No caso de Isaías, quase 1000 anos à sua frente. Não estou falando de 1000 dias, nem 1000 semanas, nem 1000 meses. São quase 1000 anos. E Deus deu a esse profeta esta graça. E ele enxergou Jesus no ventre da mãe, enxergou Jesus nascendo, enxergou Jesus sendo testado no trabalho, enxergou Jesus morrendo, enxergou Jesus ressuscitado, enxergou Jesus assentado no trono para toda a eternidade. Isaías teve essa graça de Deus. Portanto, Isaías é conhecido entre aqueles que leem a Bíblia de um profeta messiânico, ou seja, o profeta do Messias. Existem algumas coisas especiais no livro de Isaías que mexem muito com a minha cabeça. Primeiro, é saber que Isaías é o único profeta da Bíblia que Deus o levantou no meio da aristocracia judaica. Todos os profetas da Bíblia foram arrancados do meio do povo. Todos eles eram gente como a gente, eram da plebe. Isaías não. Isaías tem sangue azul nas veias. Isaías é sobrinho do maior rei do seu tempo, que era o rei Uzias. E quem já teve curiosidade de ler sobre o rei Uzias, vai ver que esse rei era um rei cuja sua fama o precedia. Não havia na terra, no tempo dele, entre todos os reis da terra, um rei que fosse tão puro,
tão casto e tão santo como era o rei Uzias. Isaías é sobrinho dele. Eu sei que muitas pessoas arregalaram os olhos e uma irmã riscou um aleluia ali atrás quando eu falei da pureza desse rei. Só que com este rei, como eu disse, tem coisas interessantes no livro e uma delas é essa. Eu fico apavorado quando eu leio a história dele. Pergunte por quê? Porque sendo um homem casto, puro e santo, Deus o reprovou. E a reprovação não veio por adultério, não veio porque ele roubava, porque era injusto, não veio porque era ímpio, não veio porque era assassino. Não. A reprovação de Deus veio sobre ele por causa de um tipo de pecado que a gente às vezes nem sabe que existe. O pecado dele é que ele ficou orgulhoso de saber que era tão puro. Um dia ele acordou no palácio e disse: que farei eu? Já sei, irei no santuário e vou sacrificar ao meu Deus. Olha a pureza do rei. E ele veio com o séquito dele. Quando chegou na porta do santuário, não tinha nenhum sacerdote. Devia ser hora do almoço. Os sacerdotes não estavam ali, eles deviam ter um horário próprio para receber o sacrifício. E sabe o que o rei Uzias fez? Ao invés de ter a humildade e a paciência de aguardar um sacerdote, a Bíblia diz que ele disse: porventura não sou eu também ungido do Senhor? O que me impede de entrar no santuário e sacrificar? E não é que a petulância fez o rei entrar lá dentro? E ele, que já tinha unção de rei, achou que podia ser sacerdote. Pessoal, cada um na sua casinha, cada um no seu quadrado. Se Deus te chamou para ser mão, não queira ser pé. Se Deus te chamou para ser pé, não queira ser olhos. Não sinta inveja de outros. Você pode até desejar com o coração limpo: Senhor, me dá aquilo que o Senhor deu ao teu servo. Mas nunca sinta inveja de ninguém. Porque o que Deus deu a mim, só deu a mim. E o que Ele deu a você, só deu a você. A porta que Deus abre para mim é bênção, para você é maldição. A Bíblia diz que Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho, e Deus abriu o Mar Vermelho para Israel. Israel passou abençoado. Lá atrás vem Faraó pelo mesmo caminho. O que aconteceu com eles? Morreram todos, porque a porta que Deus abre para mim, ela tem o meu nome, o meu tamanho. Não tem o seu nem o seu tamanho. É só aguardar o tempo. O rei Uzias achou que podia ser sacerdote. Ele fez uma ministração, as pessoas estavam com ele, devem ter até chorado, dizendo: o meu rei é puro. Olha, ele fez exatamente como sacerdote. Ele matou o animal, ele aspergiu o sangue, ele queimou o pão da proposição, ele apresentou incensos. Estava indo tudo muito bem, até que o rei Uzias saiu do santuário. E a Bíblia diz que quando ele colocou o pé fora do santuário, nasceu uma lepra na testa do rei. Eu amo esses detalhes da Bíblia. Se a Bíblia só dissesse que o rei ficou leproso, já estava bem. Mas a Bíblia diz que a lepra nasceu na testa. Nasceu aonde? Quer perguntar por quê? Quando o rei era ungido rei, ele dobrava o joelho e derramava um azeite aqui. E como ele está de cabeça inclinada, o azeite escorria pela testa e ia pela barba. A unção que vinha no centro da cabeça passava pela testa. É o único homem da Bíblia que Deus ungiu e desungiu. Vou falar de novo. Ele recebeu o óleo da unção que veio pela testa. Aí Deus disse: pois aí eu dei a unção, vou tirar a unção e vou colocar uma lepra, para mostrar que o que era para ser bênção virou morte. Porque ele não ficou com aquilo que eu dei a ele, ele queria mais do que aquilo. Curiosidades do livro, e não é nem sobre isso que eu vou pregar. Mas voltando ainda, assuntos interessantes do livro. Outra coisa que eu vejo no livro do profeta Isaías: a Bíblia protestante, que é a nossa Bíblia, a Bíblia evangélica, ela tem 66 livros, diferentes da Bíblia católica, que tem 7 livros a mais, e diferente dos rolos antigos, que além desses tinham mais de 40 outros livros. Então nós temos aí, a Bíblia foi sendo foi secando, foi sendo separada em partes, até chegar no livro que nós temos na mão. Hoje, nós protestantes carregamos uma Bíblia na mão que tem 66 livros. Quantos livros? Curiosamente, o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Eu estou escutando um outro barulho que não é o seu
Ronaldo, é a guitarrinha? Deixa ela quietinha, para ganhar um beijão, viu? Só porque é vermelho e branco é a cor do São Paulo. Mais baixinho aqui, Roberto. Então, veja só. Deixa eu ver onde eu estava. Por isso que eu falo que nada pode tirar minha atenção, que eu me perco. Onde? 66 livros. Pois bem, 66 livros tem a Bíblia. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Curiosamente, o mesmo número de livros da nossa Bíblia. A nossa Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento. Antigo Pacto e Novo Pacto. O Antigo Testamento nós temos 39 livros. E o Novo Testamento, 27 posteriores livros. Esses livros são separados por um tempo que nós chamamos de período interbíblico, um tempo de 400 anos que Deus ficou sem falar com a raça humana, entre Malaquias e Mateus. 39 livros no Velho, 27 livros do Novo. Se você pegar os 39 livros do Velho Testamento e torcer ele, não se assuste se você ouvir gritos de ais, de uis. Não se apavore se pingar sangue, porque o Velho Testamento é terrível. Ele desenha para nós um Deus que está irado. Um Deus que tem uma mão um chicote e na outra mão ele tem um cajado. E ele desfere golpes sobre o seu povo. Mas quando atravessamos o período interbíblico e entramos no Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, o mesmo Deus está presente. Só que esse Deus esconde o cajado, ele esconde o chicote e ele pega na sua mão um vaso de alabastro. Tudo que ele bateu na raça humana, Charleston, vem ele derramando óleo para curar as feridas. Essa é a diferença entre o Velho Testamento e o Novo. Pastor, e o que isso tem a ver com o livro de Isaías? Se você ler o livro, como eu já li de maneira curiosa, você não vai perceber. Mas se você ler o livro, como eu já li, estudando, você vai perceber que do primeiro capítulo até o capítulo 39, Deus está irado. Deus olha para Isaías e diz assim: Isaías, eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, que chama de mal o que é bom, que chama de bom o que é mal. Eu tenho um povo idólatra. Deus só derrama sobre o povo o cálice da sua cólera e da sua ira. Deus está irado. Mas do capítulo 39 para frente, como em um passe de mágica, do capítulo 40 para frente, Deus começa a ficar ameno, começa a ficar tranquilo. Ele muda o tom de voz. Ele esconde a sua ira e começa a dizer: Isaías, diz ao meu povo que vai chegar um tempo sobre a vida deles que eles não vão ter que comprar e nem vender com dinheiro, porque eles vão viver daquilo que a terra tem de melhor para dar a eles. Chegará um tempo, Isaías, que o cordeiro vai caminhar com a áspide, a criança vai brincar com a cobra, o cordeiro e o leão andarão juntos, e não haverá derramamento de sangue nem ira, porque um tempo de paz virá sobre a terra. O livro de Isaías, portanto, é uma mini Bíblia. É o livro mais respeitado entre os judeus. É o livro mais citado pelos outros livros da Bíblia. E quem se lembra de Jesus Cristo quando passou por aqui, um dia dentro de uma sinagoga deram a ele a oportunidade de pregar. E havia num canto um vaso cheio de rolos sagrados. E Jesus simplesmente botou a mão, porque era assim que eles faziam a leitura, era na revelação divina, era o urim e o tumim, era o sim e o não, enfia a mão aqui dentro e tira um livro, e quando ele saca o livro, era o livro do profeta Isaías. Ele abre o livro e diz: eis que este livro fala sobre mim, o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para dar a vista aos cegos, para trazer o ano aceitável do Senhor. Quem já leu Atos dos Apóstolos deve se lembrar que Filipe, o diácono que estava pregando, ele ouviu uma voz do Senhor dizendo: aproxima-te desse carro, uma carruagem real. Naquela carruagem real estava o guarda-ofertas da rainha Candace da Etiópia. Estava o homem lendo um livro. A carruagem real puxada por 4 cavalos. Os cavalos estão aqui no seu trote. E Deus diz ao profeta: se aproxima do carro. E o profeta vai correndo. Imagina a cena. O profeta está correndo. Aqui tem uma janelinha. E o homem está lendo um livro. E o profeta correndo. E o homem olha e pergunta para ele: você entende que lê? E o homem aqui dentro diz assim: como vou entender se não há quem me explique? Foi: eu sei. Mandou parar o carro. Entrou Filipe dentro da carruagem. Filipe viu que ele lia o rolo do profeta Isaías. Uma pregação em 40 minutos. O homem foi tão tocado que ele olhou pela janelinha e disse: eu vejo água ali.
O que me impede de ser batizado? E Filipe diz: se creres de todo o seu coração, nada. Desceu Filipe e o guarda-ofertas da rainha Candace, o eunuco, para aquelas águas. Diz a Bíblia que, tendo Filipe batizado o eunuco, quando o eunuco se levantou das águas e foi limpar os olhos para tirar a água, cadê Filipe? A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e levou ele para pregar em outro lugar. Veja a importância do livro do profeta Isaías. Deixo aqui um conselho para vocês: leia mais o livro do profeta Isaías. Se debruce sobre ele, se dedique em oração, e você vai encontrar respostas de Deus para as suas calamidades. Posso ouvir um amém? Isaías também tem outras características. Por exemplo, tem textos no livro de Isaías, pastor Carlos, que a gente lê e acha que é um poema. E quando eu falo em poema, me dá angústia. Quer perguntar o porquê? Só falo se todo mundo perguntar. Eu sou crente desde criança, né? 13 para 14 anos eu já estava convertido. E como eu sempre fui muito falante, chegava a época do Natal, a Assembleia de Deus tinha um negócio que chamava de jogral. Você já imaginou onde vai dar, né? Sangue de Jesus tem poder. E na época do jogral, como eu era muito falante, eles me colocavam para fazer o jogral. E tinha um jogral que eu encenei ele acho que uns 8 anos seguidos, que o nome era A Estrela de Belém, era a Revolta dos Astros. E na Revolta dos Astros, cada um dos jovens fazia uma parte, ocupavam. E eu era sempre a estrelinha de Belém. Porque não era você, Bocó. Eu ia para a igreja, eu ficava parecendo uma estátua da liberdade. Eles colocavam na minha cabeça um chapéu com uma estrela, uma roupa branca. Eu parecia aquela estátua lá de Nova York, né? Jesus de Nazaré. E aí, na hora de recitar, a gente tinha que recitar atuando. Eu abria os braços, né, e recitava o rolo do livro do profeta Isaías. Para mim era um poema, mas não era um poema, era uma profecia. No poema eu dizia assim: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu amava fazer essas recitações, e para mim era um poema, mas não era uma revelação. Pergunte por quê? Olha o que Isaías está dizendo: eis que o menino nos nasceu, e um filho se nos... O menino nasceu, e o filho se nos deu. Eu achava que o filho e o menino era a mesma pessoa. Não era. Se tornaram um quando fundiram. Pergunte por quê? Porque o menino nasceu da barriga de Maria. O filho não nasceu, porque o filho é o eterno. Deus que nasce não é Deus. Ele só é Deus porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é tão grande que Ele é antes da eternidade. E quando a eternidade acabar, Ele continua sendo Deus. Deus só é Deus porque cria e não pode ser criado. Então Deus não nasceu. Quem nasceu foi o menino. O menino é a parte genética humana, é o DNA de Maria. Maria foi uma espécie de hotel, e o filho foi o hóspede que ficou dentro do útero dela. O menino está crescendo no útero dela. Isaías diz: eis que o menino nasceu, mas o filho não, porque esse não é um filho de Maria, é o unigênito filho de Deus. Esse é Deus encarnado. Então o menino nasce, o filho é dado. Maria tem dentro da barriga dela o menino. Aí Deus fala: filho, agora desce e entra dentro daquela embalagem lá. O filho vem do céu e entra dentro do ventre onde está o menino. Aí quando o menino sai o menino Deus, Jesus o Cristo. Pessoas pensam que Cristo era sobrenome, e não era. É Jesus, vírgula, o Cristo. A palavra Cristo é com C maiúsculo, que significa o ungido na eternidade. Jesus poderia ser por qualquer um desrespeitado, o Cristo não. Jesus é a parte humana, o Cristo é o que estava dentro daquela carcaça humana. Mateus cita um texto do Gadareno. Quem lembra do Gadareno? Alguns evangelistas citam, mas eu prefiro ficar com Mateus, que ele tem riquezas de detalhes. Ele diz que quando Jesus atravessou o mar
da Galileia e entrou na cidade de Gadara. Ao invés de ir para o centro da cidade, ele foi para o cemitério. E dentro do cemitério morava um homem, habitava dentro do homem uma legião de demônios. Uma legião romana podia ter de 600 soldados a 6.000 soldados. Quando o demônio diz que o nome dele era legião, ele está dizendo, somos muitos aqui dentro, de 600 a 6.000 demônios. O demônio, quando estava dentro do homem, o homem estava lá no meio da sepultura, comendo carne podre. Quando viu Jesus entrar pelo cemitério junto com os homens, de longe, o homem levantou e viu o menino. E quando ele viu o menino que nasceu, o demônio partiu para cima dele. Mas quando chegou bem perto, demônios não enxergam como homens. Homem enxerga matéria, porque homem é matéria. Demônio é espírito, ele enxerga espírito. Quando os demônios se aproximaram, quando viram quem é que estava dentro do menino, a parte humana endemoniada viu Jesus, correu para bater nele. Quando chegou perto, os demônios oraram e disseram assim, não, o que tem dentro dele é o Cristo. Caíram de joelhos e olha que os demônios disseram, por que vieste nos atormentar, ó Cristo, antes do tempo? Os demônios não conheciam Jesus, porque demônio não é onipresente. Tem demônios que nunca saberão quem é você, a não ser no último dia, porque eles não são onipresentes nem oniscientes. Então, quando eles viram o menino, partiram para cima, chegaram perto, olharam e recuaram, porque dentro do menino estava o filho. Posso fazer você dar um pulo para cima agora? Roberto, mude a música. Estamos no Gólgota. Pendurado no Gólgota está Jesus, o Cristo. A morte vem de longe, ela é um espírito. Quando ela olha Jesus, o Cristo, pendurado, ela levanta a sua foice, o seu aguilhão, e parte para cima dele para ceifar a vida dele. O apóstolo diz que a nossa vida é segurada nesse mundo por um fio de prata. E a única forma de arrebentar esse fio de prata é com um aguilhão, a foice da morte. Só ela consegue desligar o homem deste mundo com o mundo invisível. A morte, quando olhou de longe, viu o filho, viu o menino, melhor dizendo. Quando se aproxima, ela só vê o menino. Quando tentou cortar o fio de prata, não conseguiu, porque quem estava dentro era o filho. E havia uma lei, porque a lei dizia que a alma que pecar, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da. Aquele que está pendurado nunca pecou, não tinha erro, não tinha falhas. A morte não podia levá-lo. Quando ela olhou de longe, o menino estava assim, porque foi vencido pelo cansaço, foi vencido pela dor, pelos cravos, pelas mais de 400 cortes feitos pelo chicote que usou os soldados romanos para bater nele, o azorrague, que ia de 7 a 12 tiras de couro amarrados na ponta com limalha de ferro, que simplesmente destruiu o corpo de Jesus. Ele não tinha forças. O menino estava assim. Mas quando a morte chegou perto dele, o filho dentro do menino estava assim. Deus jamais se curvaria. Quando a morte bateu a foice no peito dele para cortar, a foice quebrou. O menino está assim, mas o filho está assim. O filho enxerga a morte como um espírito e diz, cai dentro, vem para a briga, vamos ver se você dá conta. A foice quebrou. Pastor, essa história é bonitinha, o senhor inventou? Não, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? E Paulo explica, travada foi a batalha na cruz, e lá a vitória foi de Jesus, e o aguilhão quebrou. Por isso que Jesus tem hoje na mão a chave da morte e do inferno. Posso ouvir um grito de glória a Deus aqui? Isaías, portanto, estava dando uma revelação a nós e não um poema. Ele estava falando sobre as duas naturezas de Jesus, a humana e a divina.
E aqui me relembrei agora dos velhos pregadores de antigamente, né, Charles, que nós crescemos ouvindo, que dizia, ele, como homem, teve sede, mas como Deus disse, quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu sou a fonte da água da vida. Como homem, ele tendo feito o jejum de 40 dias, teve fome, mas como Deus, ele disse, eu sou o pão vivo descido do céu. Como homem, ele se cansou e deitou na polpa do barco. Como Deus, ele ergueu e gritou, vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele tem pai e não teve mãe. Coisas assim nós aprendíamos antigamente. Então Isaías está dando para nós uma revelação sobre as duas naturezas de Jesus. Mas agora vem a parte mais forte. Pergunte qual? Só fala se todo mundo perguntar. A Bíblia diz que Isaías disse também que o nome de Jesus seria o nome divino. E colocarão nele o nome de Emanuel, que significa Deus. E colocarão nele o nome de, que significa, estudando com muito afinco, descobri que a tradução não nos foi passada de maneira correta. A nossa Bíblia Sagrada, para chegar na língua portuguesa, antes do português, ela veio do latim, ou melhor, veio do inglês. Antes do inglês, em alemão. Antes do alemão, em latim. Antes do latim, em grego, hebraico e aramaico. E assim foi escrita a Bíblia. Primeiro nesses três idiomas que eu citei por último. Inclusive alguns deles, como o aramaico extinto. Aramaico, hebraico e grego. Depois do grego, então, a Igreja Católica começa a crescer muito. Daí os romanos, como eram os maiorais que mandavam no mundo, usavam latim. Então a Bíblia foi traduzida para o latim. Do latim teve aquela revolta com Martinho Lutero e ele traduziu para o alemão. Do alemão ele provocou a reforma na Europa e um reformador inglês, que me sumiu agora o nome dele, ele traduz a Bíblia para o inglês. Do inglês, a Bíblia percorreu a Europa e chegou em Portugal. E em Portugal, um padre chamado João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a nossa língua. E aqui começa o problema. Pergunte por quê? A nossa Bíblia foi traduzida não do original, e sim do inglês. E para cada palavra em inglês, nós temos na língua portuguesa quase 10 significados. A Bíblia inglesa, a língua inglesa tem 600 mil verbetes. A língua portuguesa tem 2.600.000 verbetes. É muito mais fácil aprender a falar inglês do que português. Nossos filhos aprendem a falar muito mais fácil o inglês do que os filhos americanos o português. Por isso que hoje nós temos uma torre de Babel na igreja. Antigamente nós tínhamos até a cultura de fazermos uma leitura coletiva. Quem lembra disso? O pastor lia um versículo, a igreja lia. Hoje não dá mais para fazer isso, porque cada Bíblia é numa tradução. E como cada uma é numa tradução, tem gente que está lendo a Bíblia. Isso aí não é a Bíblia, não. Umas coisas é muito diferente. Por causa da envergadura da língua portuguesa. E o que eu vou falar agora vai com certeza encher a sua alma de alegria. Porque João Ferreira de Almeida tentou captar o segredo do nome. E ele não conseguiu. Ele disse, o nome dele é Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. Mas não é isso que está no original. Vou pedir para o meu amigo Israel vir aqui me ajudar a pregar agora. Uma salva de palmas para o Israel. Tudo bem com o senhor? Já casou? Sim ou não? Graças a Deus. Não precisa ficar com vergonha, não. Esse altar aqui vai ser seu um dia, viu? Pega aqui na minha mão. Quando nós lemos a tradução de João Ferreira de Almeida, quando ele diz, o nome dele será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Emanuel, Deus conosco, seria mais ou menos isso aqui. Você e Deus. Deus contigo, de mão dada. Você vai para o trabalho e Deus vai com você. Você para, Deus para. Você vira e Deus vira. Você vai para a escola e Deus vai com você. Você volta, Deus volta com você. Isso seria a tradução de João Ferreira de Almeida. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco é isso aqui. Deus de mãos dadas com você. Já é bonito isso, né? Agora olha que é a tradução original. Como vem do inglês, não existe o nome próprio Emanuel. Algumas Bíblias aparece a palavra E e 2 M's, inclusive. Não há palavra em nome próprio com 2 M's seguidos no mundo.
Então, o original não é Emanuel, são 3 letrinhas, é In-Man-El. In, tracinho, Men, tracinho, El. In-Man-El. E quem conhece um pouquinho de língua inglesa, in é dentro. Men é homem. E El é o sufixo do nome de Deus, o grande El Shaddai, o grande Elohim. Então olha que lindo, não é Emanuel, e sim Immanuel. E Immanuel significa ao pé da letra, dentro, homem, Deus. Mas colocando na ordem certa, ficaria Deus dentro do homem. A tradução então não é Deus conosco, porque Deus conosco é Deus pegando a sua mão, indo e vindo. Emanuel é Deus dentro de você. É mais ou menos isso aqui. Não tem como Deus te abandonar, nem dissociar. Vós sois templo do Espírito Santo. Não é Deus conosco, é Deus dentro de nós. Deus dentro de você, Deus dentro da sua casa. Estou com a minha barba toda arrepiada aqui. Olha como uma palavra muda completamente o sentido de tudo. Deus não está com você, Deus está dentro de você. Eu abro um parênteses aqui só para dar um puxãozinho de orelha, porque essa geração mais nova, esses crentes mais novos, eles morrem de medo de tudo. Tem medo de entrar na casa com a luz apagada, tem medo de passar perto de uma encruzilhada, tem medo de Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, tem medo de mandinga, tem medo de saravá, tem medo da cruz de Caravaca, tem medo de tudo. O diabo é que tem medo de você. Eu vou te dar aqui razões para você nunca mais ter medo. Você acredita que eu sou um profeta? Alguém lembra quando eu estive aqui e eu falei sobre a criação dos anjos? Vocês se lembram quando eu disse que houve uma guerra no céu e caiu um certo número de anjos? Caiu quantos anjos? 1/3. Diga 1/3. Mais uma vez? Faça assim comigo, 3. Diga, olha para o seu irmão e diga, no céu era assim. 3/3 de anjo. Aí caiu 1/3. Dobra um dedo. Sobraram quantos? Não ouvi. 2 o quê? Caíram quanto? Sobrou? Para cada demônio que resolve tocar na sua vida, tem 2 anjos para quebrar eles. E demônio não se reproduz, viu? O número que tinha no início é o número que tem até agora. Bem como anjos não se reproduzem. O número é exato desde a criação. Para cada demônio que te atormenta, tem 2 anjos para te proteger. E a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Suponhamos que os demônios que venham, peguem o seu anjo que está do seu lado desprevenido e chegue lá uma horda de 10 demônios. E caso eles consigam tirar esse anjo que está perto de você, pastor, eu fico desguarnecido? Não, vem o segundo bloqueio. Pergunte qual? O sangue de Jesus Cristo que te cobre. Caso aconteça de haver uma ruptura na sua armadura feita com o sangue de Jesus que te protege, caso isso aconteça, os demônios vão ter que encarar aquele que mora dentro de você. Vós sois templo do Espírito Santo. Deus habita dentro de você. O que eu quero dizer com isso? É para você nunca mais ter medo de nada e a ninguém. Tema apenas a Deus. E não tenha medo de demônios. Porque os demônios inteligentes a partir de hoje fugirão do seu caminho. E os demônios desavisados que ficarem no seu caminho serão transformados em tapete. Porque Deus te dará poder para pisar sobre eles e expulsá-los. Porque você é herdeiro da graça e da salvação. Só quem crê dá um grito para acordar todas.
são alguns segredos do livro do profeta Isaías. Portanto, olhe para o seu irmão e diga: entendeu? Ame Isaías, leia Isaías, estude Isaías, e Deus vai te abençoar muito. Amém até aqui? Beto, mude a música, vamos começar a pregar então. Eu li o capítulo 43. Eu poderia pregar o capítulo 43 para vocês dentro do contexto histórico, porque a Bíblia é um livro histórico. Poderia pregar dentro de um contexto geográfico, político, porque a Bíblia fala de guerra de nações. E poderia fazer o que vou fazer agora, aplicar uma revelação ou uma interpretação pessoal e espiritual. Por isso que a Bíblia é esse livro magnífico. Cada pessoa olha para esse livro e interpreta de uma forma. E o melhor são esses crentes pentecostais, porque eles pegam e interpretam à luz do Espírito. Eles veem coisas que ninguém vê. No capítulo 43 eu vi uma coisa que vai mudar a sua vida de verdade. Mude a música, Roberto. No capítulo 43, o profeta está lá dormindo, porque Deus vinha falar com os profetas só de madrugada. Todo mundo dormindo e o profeta, Deus vinha falar com o profeta, porque o profeta era uma espécie de confidente divino. Deus ficava estressado lá no céu, e ele não podia falar com ninguém, porque ele rompeu a sua ligação com o homem. Somente sacerdotes, reis e profetas eram ungidos. Então Deus vinha falar com o profeta, porque o profeta é o único que fala na terra em nome de Deus. A briga e a diferença do ministério de profeta e de sacerdote sempre foi grande, desde a Bíblia até os dias de hoje. O sacerdote seria o pastor da igreja. O profeta seria o evangelista, que vem, passa, prega e vai embora. Qual a diferença do evangelista e do profeta? Qual a diferença entre o sacerdote e o profeta? O sacerdote pensa para falar, e o profeta fala sem pensar. O sacerdote vem e levanta o altar. Aí vem o profeta e diz: esse altar está desmantelado, levanta esse altar direito. O profeta prega numa igreja 2, 3, no máximo 5 vezes. Daqui a pouco ninguém mais aguenta ouvir. O povo passou falando: não traz mais aqui não, porque não estamos dando conta. São ministérios específicos. Entenderam até aqui? Então Isaías, ele é um profeta. Como ele é um profeta, a função dele é a inversa do sacerdote. O sacerdote escuta o povo. O povo traz oferta, o sacrifício, e conta ao sacerdote a lamúria. Aí o sacerdote pega o sacrifício, pega a oferta, apresenta diante de Deus, e quando sobe o cheiro da fumaça, ele diz: Senhor, o seu povo precisa de perdão, precisa de milagre. Então o ministério sacerdotal é ouvir o povo e falar com Deus. O ministério profético é inverso, é ouvir Deus e falar com o povo. Por isso o ministério profético é tão importante, às vezes tão raro. Porque o profeta só fala as verdades porque ele não vive o dia a dia do povo. O sacerdote, por viver o dia a dia do povo, sabe onde estão as partes mais fracas, então às vezes ele faz mais vistas grossas, porque é assim que eu faço quando eu pastoreio a minha igreja. Então quando às vezes tem alguma coisa muito dura, e se eu falar eu perco a metade do rebanho, eu digo: Senhor, manda um profeta, pai. Aí a gente marca um congresso, vem o profeta, e o profeta fala, e a gente diz: fala, Deus, fala. Entenderam aí o mistério? É assim que funciona, né? Então Isaías é o profeta. Deus acorda e fala: Isaías, sim senhor, o que foi? O senhor está bravo ainda? Não, Isaías, já passou a parte brava. O que o senhor quer? Isaías, eu tenho um povo. Como assim, senhor? Eu só tenho um povo. Eu não tenho 2 nem 3. Mas eu não tenho um povo homogêneo. Eu tenho um povo que se divide em 2 grupos. Como assim, senhor? Parte do meu povo só está preparado para ouvir coisas que fazem sentido. E a outra parte do meu povo estão preparadas para ouvir coisas que não têm nexo algum. Senhor, o senhor pode explicar direito? Explique, Isaías. Parte do meu povo pode ouvir a seguinte profecia: se passares pelas águas, elas não te afogam. Se passar pelos rios, eles não te submergem. Sim, Senhor. E o outro povo, a outra parte, escuta assim: se passares pelo fogo, a chama não te queima. Você percebeu a reação das 2 profecias aqui dentro? Não?
Eu falei de passar pelas águas, o povo vibrou. Glória a Deus, aleluia. Eu falei de passar pelo fogo, houve um silêncio sepulcral na igreja. Mas era natural. Eu esperava isso. Pergunte por quê? Porque a mente humana só está preparada para ouvir aquilo que faz sentido. Passar pelas águas é algo natural do ser humano. Passar pelo afogamento, todo ser humano já passou ou vai passar. Quem aqui já quase se afogou? Levante a mão para ver. Ó, tem uns crentes que eu acho que vieram lá da Assembleia de Deus. Não, eu nunca fui na praia, pastor. Nunca fui na piscina, então nunca me afoguei. Ô, Bocó, quem está falando que a gente se afoga só nadando? Às vezes a gente se afoga tomando um copo d'água. Alguém que já engasgou com um copo d'água? A sorte que nós temos esse nariz aqui. Senão a água entra por onde não devia, né? Parece que vai sair pelo olho. Se não é o nariz, a gente morria afogado com um copo d'água. Por isso que quando eu disse, se passares pelas águas, elas não te afogam, houve naturalmente um grito. Pergunte por quê? Todas as palavras que você ouve da boca de um pastor, de um político ou da televisão, as palavras entram no seu ouvido e elas são naturalmente enviadas ao seu cerebelo. O cerebelo é um aparelhinho que nós temos aqui no alto do cocoruto. Seria uma espécie de HD humano. Seria a parte onde estão as nossas memórias. As memórias conscientes, as memórias inconscientes e ambas abrigadas no nosso subconsciente. Tudo que você ouve é depurado pelo cerebelo. Não sei se você já percebeu que tem alguém falando, ou num discurso, ou na televisão, você está lá de braço cruzado, e você nem percebe, mas automaticamente a pessoa vai falando e você faz assim, ó. Ou assim, ó. Alguns abrem um sorriso, outros fecham a cara. A pessoa nem sabe. Por que isso aconteceu? Pergunte a mim, por quê, pastor? As palavras entraram no seu ouvido e foram para o cerebelo. O cerebelo trabalhou numa velocidade tão grande que nem os maiores computadores do mundo dão conta de alcançar. E ele buscou todas as memórias. Ele acessou instantaneamente todas as suas memórias, inclusive algumas memórias intrauterinas. Memórias de quando você estava dentro da barriga da sua mãe. Porque sentimentos passam para os filhos. Coisas que você nem se lembra mais estão armazenados aí. Me diga se é só comigo que acontece isso. Às vezes estou andando na rua, principalmente quando eu vou numa cidade como Salvador, vou visitar, muita música. Você escuta uma música e a música te transporta no tempo. E você fica sorumbático, ou alegre, ou depressivo. Porque a música nos transporta no tempo. Ela ativa memórias, das quais algum de nós nem mais se lembra. Você sente um cheiro de uma comida. Você é transportado lá para a roça, no tempo de 1800 e bolinha. Um cheiro, um perfume, uma cor de roupa, um objeto, um carro. Por que isso chama a nossa atenção? Porque tudo que você visualiza através dos 5 sentidos que Deus nos deu, são depurados pelo cerebelo. E ele automaticamente te faz entender coisas que são naturais. Então existe parte do povo de Deus que só podem ouvir de Deus coisas que fazem sentido, como essa, se passares pelas águas. O que é uma palavra que faz sentido? Seriam promessas que Deus faz às pessoas, mas promessas naturais, promessas normais. Diga comigo, promessas normais. Promessas normais. Essas promessas normais podem ser ditas em qualquer hora, em qualquer lugar, a qualquer momento, que a pessoa ouve e ela não tem que fazer um exercício mental, ela não tem que fazer uma equação dizendo, será, vai ou não vai? Porque tem coisas que a gente escuta no púlpito que faz os crentes ficarem filosofando na igreja. Já viu, não? O pastor prega uma coisa, os crentes põem a mão no queixo e encarnam um Shakespeare. E começa a dizer, to be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Será? Não sei. Tudo que nos leva à dúvida é porque são coisas que não fazem nenhum sentido. Mas quer ver, você está num culto e Deus toma o apóstolo Carlos, ele está lá inspirado, e ele diz assim, Jesus mandou dizer que ninguém vai embora sozinho do culto hoje. E a igreja pergunta, por quê? Porque o anjo do Senhor acampará ao seu redor e te livrará de todo o mal. Antes que eu terminasse a citação do versículo, você já estava gritando. Por quê?
Pergunte a mim por quê. A palavra entrou no seu ouvido, foi lá no cerebelo, buscou todas as suas memórias, e alguma delas o seu espírito diz: pode acreditar nisso aí, porque eu estava no culto em 1850 e Deus usou uma irmã que ela deu um testemunho que Deus me livrou de um acidente, o meu filho de um afogamento, a minha filha disso ou daquilo. Automaticamente o nosso espírito se abre. Promessas simples, promessas que qualquer um pode entender. Essa é a promessa de passar pelas águas. Outro exemplo, você está no culto, Deus toma agora a apóstola Simone. A apóstola Simone está virada no giraia no culto, está possuída, está transpirando azeite. Ela diz: assim diz o Senhor, antes de 2021 terminar, você estará sentado com a sua família ao redor de uma grande mesa. A família toda salva, porque está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Por que você sorriu, aplaudiu e gritou antes que eu terminasse a sentença? Porque a palavra entrou no seu ouvido, mexeu com o seu entendimento, ele buscou as memórias, e o Espírito que está dentro de você diz: pode acreditar que isso aí é verdade. Mas essas são as promessas normais. Diga: promessas normais. Pergunte para mim: para quem Deus as faz? Só para quem é normal. Só que Deus disse: Isaías, eu tenho uma outra parte do meu povo. Ai, como assim, Senhor? Eu tenho uma parte de gente doida. Como assim, Senhor? O que eu falo, eles acreditam. Eu falo para eles: se passar pelo fogo, a chama não queima vocês. Veja a promessa. A promessa não é Deus dizer: eu vou te livrar do fogo. A promessa é: eu vou te livrar no fogo. Entendeu aí ou não? A preposição não é do fogo, é no fogo. Deus está dizendo assim: não é se você passar pela esquerda, direita, em cima ou embaixo do fogo e eu te livro, não. O Senhor está dizendo: quando você começar a caminhar no meio dele, a chama não queima você. Por que que naquela hora primária ninguém deu glória a Deus? E agora está todo mundo dando? Pergunte para mim: por quê, pastor? Porque agora eu expliquei a revelação. Mas se você não tem a revelação, você vai ficar fazendo na igreja assim, igual um grilinho, cri, 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 porque você não vai entender, porque são coisas anormais, são promessas absurdas, e promessas absurdas Deus não faz para qualquer um. Promessas absurdas Deus só faz para aqueles que olham para os campos que estão brancos, prontos para a ceifa, ainda que seja no meio da pandemia, ainda que a terra esteja árida, ainda que esteja como o deserto do Saara. Mas aquele que acredita que Deus pode fazer brotar a vara de Arão no meio do deserto, ele vai dizer: eu vou colher no meio da tribulação, eu vou colher no meio do deserto, porque são promessas malucas. Vou te dar um exemplo de promessa maluca. Você está no culto e o pastor Carlos está virado no homem de Deus. Ele passa a mão naquela careca, assim que você vê que a unção pegou. E ele diz assim: Deus está me dizendo que dentro de 3 meses, um irmão aqui dentro vai receber uma carta vindo da Espanha. E esta carta virá de um escritório de advocacia. E a advocacia espanhola vai dizer a esta pessoa: você foi mapeado e descobrimos que você vem de uma linhagem de príncipes e reis espanhóis. E como você vem de uma linhagem de príncipes e reis espanhóis, você herdou 10 castelos espanhóis e 100 milhões de dobrões espanhóis. Olha a cara da pessoa que está dando aleluia, rápido, rápido, olha a cara dela. Vê se é normal. Quando uma coisa vem do Espírito, a pessoa dá glória a Deus e chora. Quando vem uma profecia louca, a pessoa dá glória a Deus e começa a rir. Porque nem ela acredita. Porque não é normal. É Abraão, coitado, Charles, estou andando, o cajadinho dele, sento e lá vai pedrada de anos. Deus diz: Abraão, meu filho. Sim, senhor. Sara, sua mulher, dará à luz a um filho dentro de um tempo. Abraão cai na risada. Você está rindo por quê? Senhor, a gente já fez bodas de prata de amizade.
Quando eu era aquele garotão de 75, e o Senhor falou que eu ia ser pai, eu acreditei. Agora eu tenho 100, Senhor. E você está duvidando por quê, Abraão? Senhor, somos amigos, então para o Senhor eu posso falar. Dá uma olhadinha aqui. Artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, catarata, cegueira, flatulência, flacidez, impotência. E o senhor está achando que eu estou ruim? Vai lá na minha casa. Olha a minha namorada, Sara. Pergunta a idade dela, senhor. Pergunta. Qual a idade de Sara? 90. Já cessou o ciclo dela. Quem gosta de uma mulher de 90 anos, foi um asilo, um museu, ou os netinhos, né? Fora disso, não dá para cobiçar uma mulher, nem para ter filho com ela. Por isso que Abraão riu. Sara também riu. Por isso que o nome de Isaac é riso. Porque é uma promessa maluca. É uma promessa doida. Só pode acreditar em coisa doida quem é doido também. Por isso que Deus não te faz promessas doidas. Tipo assim, você vai entrar num foguete e vai para a lua ainda. Porque você vai ficar filosofando. Será? Deus não vai, vou te dar 10 milhões de reais dentro de 6 meses. Você fica, mas como? Você fica procurando um jeito. Coisas malucas não se explicam, se aceitam. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Deus marcou este encontro com esta igreja para dizer: os normais não vieram para este culto, só veio gente louca. E se você é louco, recebe as promessas loucas. Vou dar mais um exemplo de promessa maluca. Você está no culto e a pastora Simone é tomada na revelação. E ela diz: tem uma irmã aqui que congrega aqui, eu não sei quem é, Deus está me dizendo, que ela só tem 2 dentes na boca. É o zagueiro e o atacante. Ela é analfa de pai e beta de mãe. E dentro de 4 meses ela estará voando para Washington, D.C. Estará numa reunião ainda com Donald Trump, que eu acredito que pode acontecer um milagre lá ainda. E dentro do salão oval, ela olhará para Donald Trump e vai dizer assim para ele: Donald, perhaps the nation whose God is the Lord. Oh, ninguém dá glória a Deus. Só ri. Por que você riu? Porque é doido. Como é que uma pessoa nova de pai beta de mãe vai falar em inglês? Translation for me, please. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Yes. Perhaps the nation whose God is the Lord. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por que a gente só riu e não deu glória a Deus, não derramamos lágrimas? Porque são coisas loucas. E o evangelho pentecostal não é para intelectuais. Intelectuais se dão muito bem em igrejas onde as pessoas vão para aquele culto parecendo que estão indo para uma reunião do Lions Club, uma reunião do Rotary Club ou da maçonaria. Igreja pentecostal é movida à loucura, é movida a grito, pulo, dança, é movida a visões, audições. Igreja pentecostal crê em esquizofrenia. Porque o que é esquizofrenia? É a inabilidade que alguns têm na sua mente. O esquizofrênico tem um defeito aqui. O esquizofrênico vê o que ninguém vê. Ele ouve o que ninguém ouve. Ele sente o que ninguém sente. Como as pessoas têm essa habilidade de esquizofrenia, o homem normal vai mandar eles para um hospital de louco. Agora quem é crente vai dizer assim: não, Paulo falou sobre isso aí, ó. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Lá fora, quanto mais normal, melhor. Aqui dentro, quanto mais louco, melhor. Por isso que anéis de formatura não lidam muito bem com o pentecostalismo. Porque as pessoas que são intelectuais, elas querem uma explicação lógica, uma explicação plausível, algo que seja no mínimo racional.
a lei da razoabilidade, mas não há razoabilidade nenhuma para os nossos cultos. A pessoa do seu lado mal fala a língua portuguesa, ela fica cheia do Espírito Santo, dando a falar numa língua que não tem quem entenda ela. Estou sim ou não? A pessoa, ela vê o que ninguém vê, ela acredita. Traz oferta em envelopes, a pessoa diz que vai subir, uma loucura, um menino bonito igual esse, eu estarei subindo um monte, levando seus, vou queimar o seu papel. Que sentido tem isso? Para o homem normal, nenhum. Mas para quem conhece a Bíblia, sabe do Deus dos propósitos, do Deus das loucuras. Beto, mude a música. Eu passei uma luta uma vez na minha vida muito grande, mas foi violenta. Essa era para me arrancar do mundo. Eu estava em Belo Horizonte quando eu recebi uma ligação daqueles, sabe aqueles amigos de Jó? Que ligam para desestabilizar a sua vida, somado com os amigos, mais todos os mensageiros de Jó junto. Quando eu quis me desesperar, o Espírito Santo, ele ativou em mim a fé. E ele me fez lembrar de um pastor maluco. Peguei o telefone e liguei para o maluco. Quando eu liguei para o maluco do outro lado, ele orou em línguas e disse: Deus já falou comigo. Você está no hotel? Eu disse: eu estou. Ele disse: tem um telefone lá da sua cama? Eu disse: tem. Liga na recepção, manda subir para o seu quarto agora azeite e vinagre, porque aí no seu quarto você já tem água quente. Quando chegar, você me liga de novo. Ele desligou o telefone, ficou tu. Imagine eu, assembleiano, com um pouquinho de equilíbrio. Um homem me manda ligar no hotel para subir azeite e vinagre. E eu falei, eu estava desesperado. Liguei, moço, tem como mandar um pouquinho de azeite? É muito, falei, um potinho, eu não sei, um potinho de azeite com vinagre. Daqui a pouco subiu azeite e vinagre. Fui lá no banheiro, deixei chover na água quente, botei um pouquinho de água quente no lixinho do banheiro. Estou na minha frente, azeite, vinagre e água quente. Liguei para ele chorando: profeta, já está aqui. O azeite, o vinagre e a água. E agora? Ele deu um grito do outro lado e disse assim: pega o vinagre, passa nos 2 pés e deixa no viva voz. E vai falando para mim que você passou no pé esquerdo e no direito. Eu comecei, passei no pé esquerdo, passei no pé direito. Ele disse: assim diz o Senhor, eu uso o vinagre para curar a ferida, não vai infeccionar. Pega o azeite, unge os seus pés. Eu ungi os pés e ele diz: assim diz o Senhor, com o azeite eu cicatrizo a ferida. Agora pega a água quente e lá diz: sinta prazer, porque o Senhor está limpando. Eu fiquei mais tranquilo e disse: agora hoje ainda encontra um prego virgem. Vai anotando aí. Um prego virgem. Em pleno domingo, dentro da capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Eu falei: e aí, profeta? Crave esse prego virgem hoje ainda numa árvore frutífera, antes da meia-noite. Aí eu liguei para os meus assessores e disse: me acha um prego virgem. Como, pastor? Se vira, senão os 2 estão desempregados. E eu não sei o que eles aprontaram, que deu 2 horas depois, eles me trouxeram o prego virgem. Fui pregar num culto. O culto não acabava. Falei: Jesus, tem que acabar, porque o profeta disse que antes da meia-noite. Saí eu no centro de Belo Horizonte procurando uma árvore frutífera. Não achei árvore, achei uma mangueira na frente de uma boate gay. E eu ainda não tinha tido problema com eles, não. Isso foi profético. Mais tarde veio a retaliação. Eu arrumei aquele prego. Eu acabei com o sapato, porque não tinha martelo, nada. Fui batendo naquele prego até ele fincar naquela árvore aos prantos. Liguei para o profeta e disse: está feito. Ele disse: segunda-feira pega o avião, vem aqui para Alagoas, que eu preciso orar com você pessoalmente agora. Tudo que aquele homem mandou fazer, eu fiz. Sentei na frente dele, eu nunca vi um negócio daquele, nem sei porque Deus está mandando falar isso aqui. Sentei numa mesa com ele, ele pegou um papel limpo, uma folha de sulfite, passou no meu rosto, amassou tudo, desamassou, botou do lado esquerdo, ele era canhoto, ficou, eu conversando comigo aqui, ele começou a riscar esse papel. E ele falou: não olha para o papel, olha para mim. E ele começou a falar em línguas. Quando ele terminou, nas dobraduras, nos esquinhos, ele foi seguindo os esquinhos, foi seguindo a dobradura, tinha um dragão desenhado. E ele colocou o nome do demônio. Esse é o demônio que quer acabar com a sua vida e o seu ministério.
E eu falei, o que eu faço? Ele disse, você vai levar esse papel para casa e vai cozinhar ele por 10 minutos. Eu falei, e depois? Depois você vai enterrar ele na entrada da sua cidade. Eu falei, meu Deus, isso é macumba. Mas não era uma unção profética. Fiz, estou de pé até hoje. Esse profeta, antes de morrer, me ligou 6 meses antes. Disse, estou te ligando porque só para os amigos, porque o Senhor vai me recolher daqui 6 meses. Ele falou comigo que o meu tempo na terra terminou. Eu quero te dar um abraço, que você foi um grande amigo. Eu falei, mas o senhor está doente? Eu falei, não, estou com a saúde inteira. 54 anos. Mas como assim? Deus falou comigo que vai me recolher dentro de 6 meses. Ele se despediu de todo mundo. 6 meses depois, infartou e morreu. Coisas malucas. Existem coisas que nós não conhecemos. E aquilo que nós não conhecemos nos assusta. E como nós temos medo, o Senhor deixa de se revelar. Aí o que Deus faz? Como Deus não encontra os seus com coragem, o diabo acha os dele. E aí, para nascer um babalorixá, vocês são da Bahia, vocês sabem o processo todo. A pessoa é arrastada para fora da casa dela, ela raspa a cabeça, ela come carne em estado de putrefação, ela bebe sangue, ela toma banho em uma banheira com fezes e urina de animais, ela é cortada, eles jogam um pó de osso nas costas, o tal do ebó, o ebá, e aí nasce um pai de santo, um pseudo pai de santo. Por quê? Porque eles acreditam no que o diabo fala. Aí nós somos uma igreja pentecostal, crente, quando a gente fala de uma simples oferta, o crente murmura, tranca o rosto e vai embora. Não recebe nada. Por quê? Porque são coisas que não se explicam. Mas só pode entender isso quem é maluco. Tem algum maluco aqui? Então se prepare, porque Deus vai virar a sua vida do avesso. O que Deus tem para esse ministério não é normal. Dezembro de 2012, fui para os Estados Unidos, tinha 2 anos de mandato como deputado federal e eu estava desanimado. Pergunte por quê. Como pregador, eu estou sempre em evidência e em destaque. Você chega numa Câmara que tem 513 deputados, você é só mais um. Você chega querendo mudar o mundo, aí lá dentro você descobre que você não consegue fazer nada. Se não tiver parceria, se não tiver partido, se não tiver conhecimento, se não tiver influência, você não caminha para lugar nenhum. Eu falei, isso aqui não é para mim. Roberta é minha testemunha, estava comigo nos Estados Unidos, com a minha família. Fui num homem de oração e falei, antes de eu ir embora, eu queria que o senhor e a sua equipe orassem por mim. Ele olhou para mim e disse, não conte o que é, nós vamos orar. Você viaja quando? Eu disse, dia 31 de janeiro eu volto para o Brasil. Ele disse, dia 29 você vem aqui na igreja às 3 horas da manhã. Fechou. 3 horas da manhã estou eu e o Roberto na igreja. Entrei numa igreja de umas 4 dessa aqui, tudo em meia luz, um louvor no fundo e um monte de gente com capa de super-homem. Todo mundo com a capa. Então, as loucuras. A igreja é normal, mas esse grupo de oração era gente doida. Eu cheguei lá e falei, pastor, e aí? Ele falou assim, você está pronto? Eu disse, estou. Nós também. Ele falou, vem comigo. Foi para o altar? Ele disse, não, para o fundo da igreja. Eu falei, o que tem lá no fundo? No fundo botou umas 8 cadeiras, botou um pano por cima das cadeiras. Eu falei, o que é aquilo ali? É a tenda da congregação. Eu falei, meu Deus, onde eu estou me metendo? Porque Moisés tinha um ponto de encontro dele com Deus, que era a tal da tenda da congregação. E o pastor fez um cantinho na igreja que disse que ali era a tenda da congregação. Eu falei, tudo bem. Ele falou, vamos lá, vamos. Chegamos, tinha umas 8 pessoas ao redor, tudo com a mão em cima da tenda. Ele falou, entra aqui debaixo. Eu entrei, o Roberto ficou do lado de fora, eu entrei e sentei num canto. Sentei, entrou o pastor, sentou do meu lado, e chegou uma outra irmã, com a família dela aqui do lado de fora, ela sentou aqui no canto. A irmã fechou o olho e começou a falar em línguas, e o pastor falou para mim, está pronto? Eu disse, estou. Essa irmã aqui agora não é mais ela. E eu disse, é o quê?
Eu disse: ela é só o vaso. O Senhor vai tomar ela para falar com você. Você crê? Eu disse: 3 horas da manhã, estou na tenda da comunidade, porque eu creio, né? Ele falou: então pergunta para ela o que você quer. Como assim? Pergunta. Eu não quero perguntar, porque aí é fácil. Ele falou: então só diz uma palavra. Eu olhei para ela e disse assim: decepção. Quando eu disse decepção, Deus tomou ela em línguas. Ela olhou para mim e disse assim: você tem certeza? Tem certeza que você quer aparecer? Eu te faço aparecer, mas o vento vai soprar. Não vai ser vento, vai ser tempestade. Olha aí a sua família sofrendo e falando em línguas. Olha as suas igrejas virando de cabeça para baixo. Mas olha o seu nome sendo soprado no Brasil e no mundo. Ai, começou a gritar: é dor, é pancada, é choro, é humilhação, é vergonha. Você quer ainda? Eu disse: quero. Assim diz o Senhor: em 30 dias eu te faço conhecido no mundo inteiro. Agora aguenta. Cheguei no Brasil no dia 1º de fevereiro. Dia 3 de fevereiro, vou para a Câmara dos Deputados, começo a separação das comissões. E uma das comissões, que era a comissão que o PT mais amava, que era a Comissão de Direitos Humanos, que eles nunca abriram mão dela, por causa da eleição que seria em 2014, eles abandonaram aquela comissão e veio parar no meu partido. E o meu partido era um partido cristão. E a Comissão de Direitos Humanos nunca ficou na mão dos cristãos. Quando eles viram que veio para um partido que só tinha pastor, começou o inferno. Jean Willis foi para o Twitter e disse assim: só faltavam colocar o pastor Marco Feliciano lá. O diabo cantou a pedra. Meu presidente disse: não era você, Feliciano, porque você é um deputado que acabou de chegar. Mas como ele disse que se fosse você eles não queriam, agora vai ser você. Gente, em 30 dias a minha vida virou um inferno. Vocês lembram? Foi 90 dias de Jornal Nacional. 90 dias de pancadaria. Eu saí nas revistas, nas páginas amarelas da Veja, capa de revista como Isto É, todos os jornais. Eu dei entrevista para 60 canais de televisão do mundo. Em alguns países eu fui proibido de entrar, em outros eu virei herói. Na Arábia Saudita eles me tinham como um herói, porque eram extremamente direitistas e conservadores. Eu nunca esperava aquilo. Resultado: sofri, apanhei, minhas filhas, tratamento psicológico, minha esposa até hoje carrega um trauma, uma doença que ela contraiu naquela época, que foi a síndrome do pânico. E a nossa vida virou o que virou. Quando eu fui reclamar, o Senhor veio do meu lado. Nesse dia eu estava sozinho no meu quarto orando lá em Brasília. O Senhor disse: foi você que falou decepção. Aguenta, porque eu tenho coisas grandes ainda. Eu estou aqui hoje falando não para normais. Não estou falando aqui para crentes carnais. Eu estou falando para homens e mulheres que pisam na terra, mas a cabeça deles está no céu. Homens e mulheres que acreditam que quando saírem por esta porta, o mundo invisível será tão real, que por onde você passar, o Senhor vai te usar como um vaso. Demônios não suportarão ficar no mesmo ambiente que você. Não se assuste se você entrar no shopping center e começar a cair pessoas de um lado para o outro. O céu vai se revestir em você, porque o que Deus tem na sua vida é muito grande, é muito forte. Se você acredita nisso agora, não dá glória não, agora dá um berro nesse lugar. O que Deus tem para você é muito grande. Deus me trouxe hoje aqui só para te lembrar de que tudo que Ele fala, Ele cumpre. Por mais maluco que seja, por mais sem sentido que tenha sido, por mais extravagante que tenha sido a palavra, se Ele falou para você, a palavra é sua. O que eu faço, pastor? Se agarre a ela. A promessa é como uma clarabóia
para aqueles que estão jogados no mar das dúvidas, para aqueles que estão no mar do abandono. Se atraque às promessas, e a morte não te leva, a AIDS não te leva, o câncer não te leva, o traficante não te leva, a política não te leva, a porta não fecha. Aquele que tem uma promessa está imortalizado até que a promessa se cumpra na sua vida. Deixa eu saber, tem alguém que tem uma promessa de Deus muito violenta aqui? Então reage, pelo amor de Deus, cara. Eu vou encerrar contando uma outra história. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, lá em Belo Horizonte. Foi um culto muito lindo. Aquela igreja, 7.000 pessoas sentadas. E eu me lembro que eu estava lá na porta da igreja. Na época a gente colocava uma mesinha com DVDs, CDs, fita cassete. Estava vendendo no final do culto os meus materiais. Chegou um mineiro para falar comigo, mas era um mineiro bem matuto, da roça mesmo. Ele chegou perto de mim com aquele jeitinho de quem não quer nada. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei: eu senti de receber, me dê logo, né? Ninguém mais gosta de dar nada para pastor mesmo. Eu falei: me dê logo. Ele olhou para mim e disse assim: pastor, o que eu vou te dar está aqui dentro. Ele abriu uma sacolinha branca, enfiou a mão e pegou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem já comeu paçoquinha embrulhada aqui? Então eu vou elogiar a paçoquinha no idioma dos mineiros. Ô trem bom, sou. Eu já desembrulhei a paçoquinha, enfiei na boca. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu o golpe. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim agora? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa, né? E ao invés de orar, eu caí na bobeira de perguntar: e você quer que eu ore por quê, meu filho? Aí ele falou: então, pastor, ontem de noite eu fui numa vigília. Eu, como não sou gente, eu perguntei de novo: você foi aonde? Ele falou: eu fui numa vigília. Aí enfiei a paçoquinha na boca, porque tive uma crise de riso. Que eu já vi vigília. Vigília era a primeira da minha vida. Eu falei: e aí? E ele falou: e aí, pastor, que não era vigília de crente normal não, viu? Era vigília de crente doido. Eu conheço vigília de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele: o que é uma vigília de crente doido? Ele disse assim: pastor, vigília de crente doido é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, tem uns crentes que parece que recebem o espírito do Bruce Lee. Eu disse: por quê? É uns que vai assim, Aqui em Salvador tem esses negócios? É coisa boa. Tem uns que recebem o espírito, parece guarda de trânsito, bota a mão aqui, sabe? Uns recebem, parece que o espírito do Bolsonaro. Eu falei: e aí, meu filho? E aí, pastor, que lá pelas tantas levantou um profeta doido. Isso é redundância, né? Chamar um profeta de doido é redundância. E eu conheço profeta doido, de vigília de crente doido, mas eu queria ouvir dele. Então, o que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, aquele profeta que quando vem profetizar para a gente, ele quase mata a gente do coração, uai. Mas como assim, filho? O senhor sabe que vigília tem os altos e baixos, né? O povo começa animado, é pandeiro, é varão de fogo, é divisa de fogo, é aqueles negócios que o Daniel gosta de cantar, aqueles trem. Aí vai indo até que chega uma hora que enche. Aí todo mundo fica cansado, aí faz aquele silêncio, né? Aí quando está todo mundo quase dormindo, um maluco pega o pandeiro e vai. Aí já tem gente que acorda falando em línguas, né? Pastor, nessa hora que fez silêncio, eu estava escorado na parede, olhando para frente, pastor. O profeta veio, mas veio de costa. Falei: como assim? E pastor, ele veio na ponta do pé. E ele chegou em mim, pastor, e botou a mão no meu ombro de uma vez. E ele parou de falar. Eu falei: que me deu desarranjo. Mas te deu desarranjo que ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, que ele botou a mão no meu ombro. E quando eu fui olhar para ele, pastor do céu, o homem deu um grito. Ele falou assim: homem, olha o que eu faço. Pastor do céu, quando o coração quase saiu pela boca, eu vi que eu estava vivo ainda. O profeta catou a minha mão e disse: homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Eu disse: e aí? E aí, pastor, que eu não tinha muita opção.
Eu entrei na carruagem, ué. E como é que foi? E aí, pastor, a carruagem começou a andar. Pastor, o homem começou a me arrastar e eu segurava, mas ele era mais forte que ele, ia me arrastando, eu travava, e ele falava em língua assim, me puxando. Quando eu vi que não tinha como lutar com ele, eu me entreguei, pastor. Aí nós corremos pela lateral da igreja, e eu de cabeça baixa, morrendo de vergonha, corremos lá por trás, corremos do outro lado, passamos na frente do púlpito, o pastor, ele mirou o meio da igreja, saiu correndo, o homem me levou para o meio da rua, pastor. Eu falei, e aí, no meio da rua, pastor, não tinha mais ninguém. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer o que esse louco está fazendo. O homem começava a falar glória de lá, eu dava glória de cá. Ele falava aleluia, ele falava em línguas, eu falava em línguas. Pastor, nós corremos um quarteirão inteiro. Voltamos, pastor, o homem mirou a entrada da igreja e me arrastou para dentro da igreja, correndo. No meio do caminho, ele parou e me empurrou, eu saí catando cavaco. Eu parei para ver aqui dentro do profeta, olhei para ele estava com a mão na cintura, o dedo indicador assim, e ele fazia assim com o rosto. E falou assim, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita, e eu te tiro daqui, e eu te levo por ali, aí eu te levo por lá, aí eu te levo por ali, aí eu te tiro daqui e te levo pelo mundo, e lá fora eu te exalto, e aí eu te trago aqui de novo. Agora contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto, porque vou eu te colocar entre os príncipes e os reis dessa terra, diz o Senhor. Esse tipo de profecia só tem em igrejas pentecostais carismáticas, porque o profeta é criativo. A palavra da profecia, quando é dada, ela é degustada pelo profeta, e o profeta entrega de acordo com o seu espírito. Quando a Bíblia diz, o Espírito é sujeito ao profeta, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é sujeito a ninguém, porque ele é Deus. O Espírito que é sujeito ao profeta é o Espírito do profeta, que ao receber a revelação, ele pode chegar e dizer assim, Deus mandou falar para o senhor vai passar por isso, calma. Ou ele pode dizer assim, assim diz o Senhor, vou eu, papai. Ou ele pode encenar, usar objetos, fazer coisas de maluco. Isso é a criatividade do profeta. É esse espírito que é sujeito ao profeta. E ele pode, inclusive, não entregar a mensagem, levar embora, porque o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Nesse caso, esse profeta foi extremamente extravagante. Entregou a mensagem. Eu dei glória a Deus igual vocês deram. Aí eu olhei para o mineiro, ele contou a história e teve uma crise de riso, que a barriga dele balançava. Eu deixei ele rir, enfiei a mão no meu bolso, peguei um cartãozinho de visita, anotei o número do meu celular, Charles, entreguei para ele, ele parou de rir, pegou, falou, o que é isso, pastor? Eu disse, é o meu celular particular. Ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. E ele falou, para quê? E eu falei, para quando você subir a rampa do palácio, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E ele esperava que ele fosse dar uma glória a Deus. Ele abaixou a cabeça. Quando ele levantou, o olhinho dele lacrimejou. E ele falou, pastor, o senhor acredita mesmo nisso? Eu falei, por quê? Eu não estou entendendo. Pastor, eu moro num lugar aqui em Belo Horizonte que nem os traficantes têm coragem de ir, que é pesado. Moro numa casa, pastor, muito pequena, e a porta da entrada da casa não tem fechadura. A minha porta é escorada com uma cadeira de fórmica. E só sabe quem é fórmica quem tem mais de enta, né? Os que têm até enta não sabem o que é, só que tem mais de 40 sabe o que é fórmica. Eu disse, pastor, eu tenho 4 filhos. Moramos eu, minha mulher e minhas 4 crianças. Sabe como eu sustento eles? Com esse doce que eu dei para o senhor. Eu fico nas esquinas de Belo Horizonte, quando fecho o semáforo, eu coloco doce com um papelzinho em cima do retrovisor dos carros, esperando as pessoas terem bondade de me dar R$1 pela paçoquinha. Eu falei, e daí, filha? Ele disse, o senhor acha que Deus pegaria um homem como eu, banguelo, pobre, 4 filhos, e vai me tirar das esquinas e vai me colocar na rampa do palácio? Quando ele falou isso, a palavra que saiu da boca dele saiu com tanto desânimo que me contaminou. Porque não faz sentido. A palavra que não faz sentido só é degustada pelo Espírito.
Se você usar a alma, a sua alma vai mentir para você, porque a alma é o palco das emoções. E o espírito é o nosso elo que nos liga ao céu. É o que nos faz ver o invisível. Eu deixei de olhar para ele com o espírito e olhei com a minha alma. Eu cheguei à seguinte conclusão: ele tem razão. Eu tenho duas coisas a fazer: olhar para esse moço e dizer, não, acredite, vai dar tudo certo, e vou ficar mal comigo mesmo, porque eu sei que eu estou plantando nele um falso sonho, e amanhã ele não vai conseguir, vai ficar frustrado. Ou eu vou ser sincero com ele e falar a verdade, o preto no branco, dizer, isso não vai acontecer, esse profeta estava na carne. E eu acabo com essa história agora, eu aqui dentro, brigando comigo. Como eu sou muito educado, não sou de repreender ninguém, eu fui abrir a minha boca para falar para ele alguma coisa. Quando eu fui abrir a minha boca para falar com ele, aconteceu algo comigo que somente quem é espiritual pode acreditar. Deus me tomou em sentidos. O Senhor me arrebatou. O meu corpo ficou em pé falando com ele. Mas eu sumi daquele lugar. Eu apareci num lugar que eu não sei explicar para os irmãos se era grande ou pequeno, se era escuro ou claro. Eu sei que era um ermo, um vazio. E quando eu me vi naquele vazio, eu falava comigo mesmo, o que eu estou fazendo aqui? E uma voz gritou, se lembra, meu filho? E eu procurei a voz, e na minha frente começou a brotar do chão uma construção. Já viram aqueles canais de TV que mostram a construção em alta rotação? Começou a construir um prédio, um edifício, e era tão rápido que eu ia vendo ele nascer do nada, como esses filmes. Fui vendo ele ficar grande, ficar comprido, ficar... Não precisa, querido, não precisa. Foi ficando comprido, foi ficando grande. Quando eu olhei no alto do prédio, eu vi uma placa luminosa escrita Hilton Hotel. Quando eu olhei bem para cima, no que devia ser o 8º andar, tinha um homem de terno olhando lá de dentro para baixo. Eu não vi o rosto do homem. Eu sabia que eu vi ele de terno por causa da silhueta dele. De repente, eu não estava mais aqui embaixo vendo o homem, eu estava atrás do homem, olhando a nuca dele. Para onde o homem olhava, eu olhava também. Ele olhou para a esquerda, ele olhou para a direita. Quando ele olhou para a direita, eu vi uma placa de um estádio chamado Estádio de Wembley. Eu falei, eu conheço esse lugar. Isso aqui é Londres. E quando eu disse Londres, uma voz gritou comigo de novo, se lembra, meu filho? Eu procurei a voz, tudo desapareceu. Eu vi aquele homem na minha frente, ele foi caindo em câmera lenta e foi se transfigurando. Deixou de ficar num homem de terno e gravata e se tornou uma adolescente, usando uma roupa de boia fria. Vocês conhecem boia fria? Quem trabalha na lavoura, na minha terra chamava gente que trabalhava em caminhão de pau de arara. Aquele pessoal com um chapéu de palha na mão, 20 roupas em cima do corpo, em vez de luva, meias furadas, porque não tinha dinheiro para comprar. Ele tinha um embornal nas costas e atrás do embornal, dentro dele, tinha um facão grande, desses de cortar cana. E na outra mão ele tinha uma marmita de comida. E ele estava subindo a boleia de um caminhão. E o Senhor gritou comigo, se lembra, meu filho? Quando eu procurei a voz, o caminhão sumiu e o homem começou a cair de novo. Só que agora ele não era mais um adolescente, ele virou uma criança. Uma criança com um shortinho roto, descalço, e nas costas tinha uma caixinha de engraxar sapato. A criança parou, virou para trás e sorriu para mim num sorriso banguelinho. E o Senhor disse, e agora? Você se lembra, meu filho? E eu tive uma crise de choro. Porque era eu. O Senhor mostrou a minha vida de trás para frente. Aquele hotel Hilton era onde eu fico onde até hoje fico todos os anos quando vou pregar na escola bíblica de Londres. Aquele caminhão de pau de arara foi onde eu trabalhei para ajudar a minha mãe. Eu cortava cana, apanhava laranja, algodão e café. E antes disso, meu primeiro presente foi uma caixa de engraxar sapato. Nós morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos, uma pobreza e uma miséria. E quando eu vi o rostinho do menino, o Senhor disse para mim, você se lembra, meu filho? Eu disse, me lembro. O Senhor disse, se eu fiz na sua vida, se eu fiz na sua, por que não posso fazer na dele? Eu voltei em mim e estava um mineiro na minha frente ainda chorando. Eu agarrei ele pelo ombro, chacoalhei ele, eu levantei o queixo dele, eu disse para ele, pare de chorar. E falei para ele, se foi o meu Deus que falou contigo, o
Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que pavimentou um caminho no meio do mar para Israel passar, o Deus que afundou a muralha de Jericó, o Deus que fez uma jumenta falar quando um profeta não tinha coragem, o Deus que transformou as moléculas de um machado de ferro em isopor para flutuar na água, um Deus que transmitiu a unção dobrada para um profeta através de uma capa, o Deus que fez um pedaço de madeira virar uma chave capaz de abrir o mar vermelho, o Deus que fez a Virgem ser mãe do Salvador. Se foi Ele que falou contigo, quem viver verá. O que Deus prometeu a você, Ele vai cumprir. O que Deus disse que faria na sua vida, Ele vai fazer. Acredita! Não olhe as circunstâncias, não olhe para o tempo, porque quem olha para o tempo não planta e não colhe. Quem lançou a sua mão no arado, não olhe para trás. Você se envolveu numa igreja de malucos, então se envolve nesse pensamento doido. Veja o invisível, creia no incrível. Coisas extraordinárias vão acontecer em 2021. Coisas fantásticas vão acontecer em 2021. Ah, se você soubesse onde Deus vai te colocar. Ah, se você soubesse perto do lado de quem você está sentado agora. Você ia pedir o celular da pessoa, o WhatsApp dela, a conta do Instagram, porque hoje ela está aqui, amanhã só pela televisão, amanhã só comprando um livro na livraria, só ouvindo a música no Spotify. Eu não estou pregando para normais, eu repito, os normais não vêm num culto igual a esse. Já que você é louco, feche o guarda-chuva da incredulidade e deixa cair a chuva da fé sobre você. Recebe esta palavra. Recebe esta palavra. Eu encerro de verdade agora. Quando Deus Pai, pastor Carlos, foi questionado no Velho Testamento sobre as suas palavras, Deus não se calou. E olhe que Deus é um ser que pouco fala. Deus não é de dar sermões. Eu já li esse livro mais de 30 vezes, de capa a capa. Por mais que seja ele a palavra de Deus revelada, o ser que menos fala aqui é Deus. São homens que falam sobre ele. E quando ele vai falar, ele diz assim: eu sou o que sou. Eu faço. Eu não faço. Eu levanto. Eu abato. Eu abro porta ou eu fecho porta. As sentenças de Deus são curtas. Pergunte por quê? Deus não é homem para mentir. Não é filho do homem para se arrepender das coisas que fala. O homem promete sentado e não cumpre em pé. Atingido pela emoção, entra na campanha. Chega em casa atingido pela razão. Ele diz: não vou fazer a campanha nada. Homem é assim. Deus não. Deus não age por impulso. Deus está alienado à sua palavra. O caráter dele é imutável. Por isso ele fala pouco. Mas quando fala, se segura. Por que você acha que ele me trouxe aqui? Ele resolveu abrir o leque da revelação. Ele resolveu te trazer para o tapete da revelação. Caminha nele. Veja o incrível, veja o invisível. Volte na sua fé pequenina, na fé dos seus pais, dos seus avós, daqueles que não sabiam ler e escrever e deixaram para nós o maior legado de fé do mundo. O que tinham eles? Nada a não ser a fé. E olha o que construíram. Nosso problema é que nós queremos resolver as coisas na força do nosso braço, da nossa perna, do nosso intelecto, e tem coisas que não se resolvem assim. Não atrapalhe Deus. Deixa Deus ser Deus. O que eu faço, pastor? Acredita. Levanta, sai da sua tenda e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Pode imaginar Abraão falando: o senhor pode me dar um mapa? Eu vou para a esquerda, para a direita, norte, sul, leste, oeste. Não! Deus disse: levanta e sai. Ele desmontou a tenda e saiu. E a mulher dele disse: para onde você vai? Nem eu sei. Uma voz falou para eu sair sem rumo.
Isso é fé. É você dar um salto no escuro. É você colocar na mão daquele que nunca te deixa sozinho. Só que confia, porque a forma dele atuar é diferente da nossa. Se você agir com a força da sua mão, você pode até chegar lá, mas para permanecer lá, você tem que fazer 1 milhão de malabarismos. Porque é assim que o homem faz, ele até dá um jeito, ele chega, aí para se manter tem que pisar, tem que matar, tem que caluniar, tem que destruir, tem que empurrar. Agora, se você deixar Deus trabalhar, é no tempo dele, não é no seu. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas quando você chega não tem quem te tira. Cai 1000 do seu lado, 10.000 do outro lado e você não é atingido. Deus criou essa lei. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. Amém? Quem assiste a TV Câmara ou já viu algum debate de deputados, existe uma frase que muitos deputados usam, principalmente quando é um projeto de lei que é votado e é um projeto muito duro. Os deputados vão para a tribuna e começam a dizer: Vossa Excelência está trazendo a esta casa um projeto draconiano. Esse projeto draconiano será um peso sobre a população. Se você gostar de política, você vai ver muitos discursos assim. O que é um projeto draconiano? Draco foi um senador romano e ele era muito sagaz e inteligente. Ele criava projetos duros, mas eram imutáveis. Não conseguiam derrubar o projeto, não tinham argumentos para derrubar o projeto. Ele criava uma lei, endurecia ela tão forte que nem o imperador conseguia mexer na lei. Por isso todos os projetos de lei pesados e fortes são chamados de projetos de lei draconiano. Pergunte para mim, por que o senhor falou isso, pastor? Porque Deus Pai no Velho Testamento criou uma lei. Não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender das coisas que falo. No Novo Testamento, Deus Filho veio e endureceu a lei. Jesus criou uma lei draconiana. Olha o que ele disse: o meu pai falou que ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Agora eu endureço a lei e digo assim: quando sai uma palavra da boca do meu pai ou da minha, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras, elas não podem passar jamais. Quem está debaixo de uma promessa, fique de pé comigo. Vou fazer um convite com autorização do meu pastor. Feche os olhos. Algumas pessoas que me ouviram não deram nenhum glória a Deus, não é porque não queriam. Estão sob uma palavra dita por Salomão: a esperança demorada, ela enfraquece o coração. A pessoa tem uma promessa, mas a promessa não se cumpre. No vazio do não cumprimento vem a frustração, a decepção, a tristeza. E alguns vieram aqui hoje e disseram a Deus: fala comigo porque eu não estou aguentando mais. E o Senhor trouxe um profeta de longe só para dizer para você: eu prometi, não prometi? Faz a sua parte, confia, veja o invisível, levanta os seus olhos e veja os campos que estão brancos para a ceifa. Pastor, mas eu não vejo campo nenhum. Veja pela fé. Só você que não está aguentando mais, está sendo testado, provado, e precisa de uma ajuda. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui perto de mim, porque eu vou orar com você. Tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, um desespero me tomar. Por mais pressão que seja, assim